São 80 anos de história, Tupi é o nome é Tupi. Certa vez eu li em algum lugar que no meio de espinhos também podem nascer flores, e a história que a gente vai contar aqui hoje ilustra muito bem esse pensamento. Eu estou no Complexo do Alemão, na casa do Márcio Alcântara, que eu não posso dizer que é um pintor de mão cheia, mas um pintor de boca cheia. Márcio, você era um jovem, curtia a vida à sua maneira, acabou se excedendo um pouco, sofreu um acidente de trânsito, se tornou tetraplégico e acabou encontrando na pintura motivos para seguir em frente. Conta um pouquinho da sua história. Bom, na minha história eu tinha 21 anos de idade quando eu sofri um acidente, e nesse acidente eu saí de uma festa numa segunda-feira de manhã às 5 da manhã bêbado, e eu teria que ir naquele dia trabalhar. Mesmo assim eu peguei minha moto às 5 da manhã, passei em casa só para tomar um banho, trocar de roupa, peguei a moto novamente e fui direto pro trabalho. E no trajeto eu estava a 120 por hora, perdi o controle da moto e bati de frente com o carro. E na batida a moto ficou presa na frente do carro, eu consegui ser jogado para trás do carro e mergulhei de cabeça no asfalto. E quando eu bati com a cabeça eu tive traumatismo craniano, com afundamento de crânio, e quebrei o pescoço na C5 e C6. Então na hora eu perdi todos os movimentos do corpo. E assim, sem os movimentos, eu fiquei 15 anos em cima de uma cama sem sair, porque eu não tinha movimento nenhum. E de 6 anos pra cá que eu tive um pouco de melhoras, que foi onde a minha vida começou a melhorar, e muito. Como você descobriu a arte, a pintura, e como você também se descobriu através dela? Então, depois desses 15 anos, quando passei a ter um pouco de melhora, alguns movimentos do braço voltou, mas as minhas mãos não mexem ainda, né? Então, voltou, mas eu não tenho forças, só tenho os movimentos. Então, por eu não ter força nos braços, ainda sou dependente da minha mãe para tudo. A pintura, eu já era amante da pintura desde criança. Sempre que eu via um quadro na parede, eu ficava imaginando como é que alguém poderia pintar aquilo. E eu olhava aquilo e eu achava que um dia eu nunca fosse pintar também, que eu achava muito difícil. Você já achava difícil pintar com as mãos, né? Imagina com a boca. Pintar com as mãos. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, um amigo meu, que é também tetraplégico, o Jefferson Maia, ele já é pintor há 5 anos. Então ele vinha me convidando para poder pintar também com a boca. Ele sabia da minha história, que eu ficava muito tempo em casa, deitado, sem fazer nada. Então ele viu em mim uma possibilidade de também pintar. E eu, por ser um pouco preguiçoso, eu fui rejeitando o convite dele, até que um dia eu estava já com vergonha de tanto ele me convidar, e eu resolvi comprar material pela internet. E quando o material chegou na minha casa, eu resolvi pintar um sábado à tarde. E aí você iniciou a sua produção. A gente pode observar aqui que você já tem um acervo relativamente grande, né? São quadros de qualidade e também numa quantidade já consideráveis. Qual dessas telas aqui mais te agrada? Imagino que cada uma tem uma história. Então cada uma delas tem um tema diferente e tem uma paixão diferente. Mas essa tela aqui, por ser o primeiro personagem que eu fiz, que eu nunca tinha desenhado uma pessoa, essa tela vamos dizer que ela é o meu xodó. As pessoas brigam por ela porque querem comprar ela, e eu digo que essa tela não está à venda, então essa tela aqui é a minha tela preferida. Agora,
Você está ficando importante, está diante da possibilidade de se tornar um artista internacional. Você enviou 6 quadros, 6 telas para uma associação suíça. Essas obras estão sendo avaliadas, elas podem inclusive render a você uma bolsa que vai te possibilitar viver exclusivamente dedicado à arte. Fala um pouquinho sobre essa história. Então, como o Jefferson, meu amigo, ele é bolsista da APBP, Associação de Pintores com a Boca e os Pés, ele me incentivou a melhorar mais a pintura, para que eu mandasse as minhas telas para lá também, para mim tentar concorrer a uma bolsa. E agora em fevereiro eu tive a satisfação de ser avaliado por uma pessoa que é representante da PDP na Suíça. Eu fui avaliado e essa pessoa enviou 6 telas minhas para a Suíça para serem avaliadas por um júri. Se eu passar por esse júri, eu provavelmente irei receber essa bolsa para que eu possa dar o meu caminhamento na pintura. E eu espero, se um dia eu virar bolsista, que uma tela minha rode o mundo inteiro. Ficou algum ressentimento daquela manhã fatídica do acidente? O que passa pela sua cabeça hoje, 22 anos depois? Não, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria bebido e depois pegado a minha moto, porque as consequências são graves. Não só eu fiquei cadeirante, como a minha mãe também ficou em termos, porque minha mãe teve que parar a vida dela para poder cuidar da minha. Mas hoje eu posso dizer que na pintura eu tenho um pouco de felicidade. Tenho um pouco, sim, eu não posso mentir e dizer que não. A arte abriu portas para mim e me fez realizações que eu jamais pensei que eu fosse conseguir na minha vida. O que você pode deixar de mensagem? Inclusive, você também é palestrante nas blitzes da Lei Seca, você faz esse trabalho de conscientização. Que tipo de mensagem você pode deixar para a pessoa que, apesar de tantos dados, apesar da estatística mostrar que de fato bebida e direção não combinam, mas algumas pessoas ainda insistem nisso? Que tipo de recado você pode deixar a essas pessoas? Em todas as palestras que eu faço, que é diariamente, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que se elas forem beber, é para que depois ela não pegue uma moto, não pegue um carro. E se elas estiverem sóbrias, que elas não peguem carona com ninguém bêbado, porque o perigo está até em você atravessar uma rua. Você pode não ter bebido, mas em você atravessar a rua pode vir uma pessoa bêbada de carro e atropelar você. Então, o que eu não quero é que as mães e os pais passem pelo que meus pais passaram, que é ter um filho numa cadeira de roda e quase vegetando em cima de uma cama por 15 anos. Então a mensagem que eu deixo é: se for dirigir, não beba.